Olá, gente boa! Podcast Identidade PIB, uma conversa que edifica. Estamos aqui com mais uma edição para abençoar seu coração, porque a conversa aqui edifica. Temos um convidado especial, mas eu quero pedir a você que você dê um joinha, compartilhe, comente, mande sugestões, que estamos aí junto com você. E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós temos um convidado muito especial, membro aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista de Itatiaia, mas eu vou deixar que ele se apresente para que ele fale aí, porque as credenciais são longas, pastor. É verdade. Bastante. Eu acho que só falta astronauta ali no negócio. Mas Conosco está hoje aqui Daniel. tudo bem, gente? Beleza? Obrigado, pastor. Obrigado, Mota. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é engrandecedora essa oportunidade. Creio muito que Deus conecta as pessoas certas nos momentos certos. E se a gente está aqui hoje é uma bênção. E a gente tem que aproveitar essa bênção para transformar vidas, edificar lares. E estou à disposição. Sou casado, tenho 4 filhos. A gente vai ver as fotos bacanas daqui a pouco. Minha área que eu amo é a área educacional. Tive a oportunidade de fazer 5 licenciaturas ao longo da vida. O pessoal pergunta quantos anos tem? Tenho 50 anos. Tenho mestrado na área de educação. Gosto muito da parte de educação profissional. E sempre, durante toda a minha vida, eu procurei fazer aquilo que eu tinha dúvidas. Se eu não compreendia da área financeira, eu estudava um pouco sobre a área financeira. Se eu não entendia de logística, eu estudava sobre logística. E assim fui caminhando a minha vida. Amo o que eu faço. Amo a minha família. Amo ter contato constante com Deus, às vezes indo para o trabalho, faço minhas orações, peço a Deus proteção, peço conexão principalmente, porque eu acho que sem a bênção de Deus, sem a presença de Jesus, a gente não consegue iniciar o dia, que dirá vencer o dia. Estou à disposição para uma conversa bacana, estou com vocês, à disposição de vocês, perguntem o que quiser. Beleza, não, você falou aí Show de bola. sobre sua vida de fé, devoção, né? E Jesus. Como é que foi o encontro com Jesus aí? Olha, eu costumo falar o seguinte, já me perguntaram isso uma vez, e eu vou começar contando uma historinha breve. A minha mãe, ela trabalhou na Mitra Arquidiocesana. Ela trabalhou na gestão da Igreja Católica no Rio de Janeiro. Então, praticamente, eu não tenho outra recordação a não ser nascido dentro da igreja. Porque ela trabalhava na igreja, então eu ia brincar na igreja, eu ia estudar na igreja, levava meus livros para estudar, mas como era uma rotina, você não tinha aquela conexão, você entendia que você estava numa igreja, fazia todos os preceitos, participava, mas não entendia aquela conexão. E quando a gente começa a ter uma capacidade de entendimento, uma capacidade cognitiva, a gente começa a se perguntar, mas o que é Jesus mesmo? Né? O que eu estou fazendo aqui? Isso aqui para mim é uma área de lazer, né, era super conhecido, cheguei a coordenar grupo de jovens, grupo de adolescentes, mas vocês perguntam, mas tá, e aí, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso? Até que eu posso narrar um encontro que eu tive com Jesus, que foi mais ou menos quando eu tinha uns 13 para 14 anos. Naquela época era muito normal a gente ir na casa das pessoas, porque tinha festinhas de aniversário, então você frequentava a casa e as pessoas faziam salgadinhos, enfim. E eu estava numa determinada casa de um amigo meu, no bairro próximo que eu nasci em Pilares, no Rio de Janeiro, zona norte do Rio de Janeiro. Eu estava na casa de um amigo meu para esse evento de aniversário. Olha como é que Jesus encontra a gente, né? Assim, veja bem como é o encontro. Eu já tinha até esquecido de perguntar o que era Jesus. Nessa festa eu vi a mãe porque as mães iam também, ficavam nas outras partes do apartamento, do playground lá, aguardando. E a gente, não só eu como meus colegas, vimos uma das mães chorando muito. Chorando muito, ajoelhada, chorando. E aí a gente começou a se perguntar, o que está acontecendo? Essa senhora chorando, alguma coisa assim. E perguntaram para ela, o que a senhora tem, dona Maria? O que a senhora tem? O que a senhora tem? Não, meu filho está ameaçado por determinado grupo lá, naquela época não tinha esse negócio de facções como tem hoje, tão grave. Mas ele está vindo para cá e lá fora tem 2 rapazes que querem apanhar ele. Aí todo mundo, né, discretamente foi olhar pela sacada ali do playground, foi ver, e tinham 2 rapazes em frente, na calçada,
esperando esse. E aquela que era festa, para quem sabia o que era aquilo, virou uma atenção. E nos convidaram a orar naquele momento, né? Algumas pessoas, nem todo mundo da festa tomou a ciência desse caso, mas nos convidaram a orar. E quando a gente estava orando, entra o rapaz. A gente, molecada assim. Pô, só tinha entrado naquele prédio. O rapaz chegou no apartamento, por onde que ele entrou, e perguntou, eu vim pela porta. Normal, desci do ônibus ali no ponto, andei, abri o portão, entrei. E a mãe dela agradeceu a Deus, né? Enfim, pelo aquele momento dele ter chego ali na festa sem problema nenhum. Todo mundo cumprimentou, eu dei 2 minutos, esperei 2 minutos e voltei para ver se os rapazes estavam lá. E aí é um negócio, como é que a gente tem as conexões? É um negócio que a gente não sabe explicar, mas é difícil para um jovem de 14 anos olhar aquilo. Quando eu olhei pela sacada de novo, eu vi como se fosse um grande anjo branco, assim, uma grande visão branca, tampando aqueles rapazes ali, como se fosse... E na hora eu recuei, assustei. Olha, rapaz, que eu arrepiei, na hora eu arrepiei. E eu não sabia se eu ia embora, se eu ia pro banheiro, se eu comia mais um salgadinho. E na hora daquilo me veio a resposta. Isso é Jesus. Quando a gente invoca a presença de Jesus, Jesus está presente. Então, não sei lhe dizer se era ele, a presença dele naquele momento, mas a resposta que eu tive foi isso. Você me mandou um de seus anjos. Eu não sei explicar isso até hoje. Eu sei que foi uma visão muito que me revelou que realmente Jesus existe. E que se você pedir pela presença dele, se você orar por ele, ele estará presente. Então, eu posso dizer que foi com 14 anos, nessa situação, que eu posso dizer que agora eu sei o que eu estou fazendo. Agora eu sei que existe um pai, existe um superior, existe aquele que zela por nós. Se a gente invocar, ele estará sempre presente. Acho que essa é a resposta. É um baita encontro. Para um jovem meio que assustador, né? É verdade. Meio que assustador. Me dizem aqui, eu sei que você começou na sua vida educacional, aprendizado, muito cedo, né, e tal. Conta pra gente essa trajetória aí e tal, até os dias de hoje, como é que foi, legal. Como é que tá sendo. Sim. Eu estudei em colégio público a minha vida toda. Colégio público, isso colégio é interessante. Público. Eu estudei em escola pública a minha vida toda. Confesso que sempre, para algumas matérias eu tinha muita dificuldade de passar de ano. Inclusive, um dos anos eu fiquei reprovado em inglês e a professora diretora do colégio gostava muito de mim. Eu estudei na escola, uma das escolas públicas foi a escola Maria Isabel Bivar, uma escola lá do bairro, meio de Pilares. Fiquei reprovado em inglês. E aí a diretora me chamou, me viu muito triste na escola e me chamou o seguinte e falou, olha, você vai passar de ano, porque a gente tem uma lei no Rio de Janeiro que língua estrangeira não pode reprovar. E aquilo me deu um novo incentivo na vida. E eu já fui para um 2º grau na época, muito mais motivado. Isso era do 8º ano, que na época era 8ª série, da 8ª série para o 2º grau. E eu fui muito motivado. Aquilo me deu um ânimo de estudar diferente, que eu consegui fazer um 2º grau. Terminei o 2º grau muito cedo, porque eu entrei para a escola muito cedo, escola pública muito cedo, minha mãe trabalhava, enfim. E eu fiz um vestibular. Quando eu estava terminando o 2º grau, fiz um vestibular para 2 universidades, na época, Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, muito famosa, e fiz para a Universidade Rural, lá em Seropédica. E ninguém acreditava, você vai passar para Rural, você estuda escola pública, né? Você escolheu um dos cursos mais concorridos. E eu passei para Educação Física, no início lá de 1993, e antes eu já trabalhava na igreja, ajudando, eu era o office boy da igreja, porque naquela época você tinha que ir para a fila do banco para pagar as contas, você tinha que transitar as documentações, então não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, mandar tudo pelo celular, internet ou e-mail. Eu pagava as contas da igreja, então eu pegava todos os valores, ia lá pagar a conta de água, luz e recebia uma ajuda por isso. Juntei um dinheirinho com alguma ajuda de entrada do meu pai, e fui ficar na Universidade Rural. Morei ali perto de onde o pastor nasceu e viveu, no quilômetro 49, e fiquei 1 ano na Universidade Rural.
Só que eu não tinha como manter lá. Fazia estágio, ajudava numa academia com muito orgulho, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu acho que isso, pelo contrário, só me engrandece. Fazia faxina numa academia à noite, acabava todo mundo de malhar. Nessa academia à noite eu ia lá, limpava a academia, dava a chave pro dono, ó, pode fechar que a academia tá limpa. E assim eu fui me mantendo na Rural durante um ano. Só que no final do ano, já tinha me alistado, minha mãe recebeu um telegrama em casa que eu poderia me apresentar no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva. Só uma observação dela. Telegrama Que era uma é coisa telegrama? que chegava na nossa casa pelo correio. O carteiro levava lá. É um e-mail rapidinho. Só que entrega em mãos. Exatamente. Que Exatamente. Não tinha celular, então quando eu ligava à noite para minha casa, minha mãe falou para mim, ó, tem um telegrama seu para você aqui, eu abri e é dizendo que você pode se apresentar tal dia em São Cristóvão, o CPOR, instituição do Exército que visava formar oficiais temporários. E meu pai conhecia uma família na época que o rapaz tinha sido oficial temporário e utilizou aquilo ali para terminar os estudos dele, se formar. Enfim, eu falei, cara, é nessa que eu vou. Não tenho dinheiro, não tenho condições, vou investir nisso. Correu atrás. Corri atrás. Aí larguei a paixão que eu tinha na época, que era fazer educação física na Rural, e fui pro Exército. E o Exército, fiquei 9 anos, 5 meses e 27 dias, para ser mais exato. Umas horas. Né? As horas eu acho que foi até as 4 da tarde, porque se deixasse eu ficava até a meia-noite do último dia. Foi também uma grande paixão da minha vida. Conquistei tudo que eu podia dentro do Exército, fiz todos os cursos possíveis para um oficial temporário, algumas condecorações militares que me orgulham muito e me dão muito valor, inclusive pelos oficiais de carreira que conviveram comigo. E usei o Exército para me formar na minha primeira faculdade. Eu entrei num bacharelado de processamento de dados. E essa foi uma faculdade que eu fiz, comecei ela em 96, isso mesmo, no meu primeiro ano de tropa no Exército, e me formei em 99. 99 para 2000 me formei. Dali depois, em 2003, eu saí, a gente diz, né, saí para o mundo civil, fui trabalhar numa empresa de logística, não sabia nada que era logística, e aí falei, agora eu tenho que estudar logística. Logo ingressou na graduação. E já fui fazer uma pós-graduação na área de logística. E depois legal. Aí foi. Eu tive a oportunidade na área educacional de estudar em grandes instituições. Eu tive um chefe muito interessante, ao mesmo tempo muito revolucionário a nível de educação, que me deu um conselho que eu levo até para a vida e divido com todo mundo. Olha, pega o seu vencimento, o quanto você ganha, separa 20% do seu vencimento e investe em estudo. Invista em você. Ah, mas você ganha 1.000. Pega 200, se esforce, pega 200 e invista no curso. Hoje a internet já facilita porque você tem milhões de oportunidades de fazer até de graça. Ou a baixo custo. Mas naquela época não. Você tinha que sentar nos bancos escolares, você tinha que fazer prova, né? Você tinha que se dedicar. Tinha que estar presente, né? Tinha que estar presente. Mas o grande conselho era esse. Pega 20% daquilo que você ganha, invista em você mesmo, porque o estudo, ninguém vai te tirar os seus diplomas, ninguém vai te tirar aquilo que você estudar. Pode vir o que for, acontecer o que for, o diploma é seu, o estudo é seu. Pode vir empresa boa, empresa ruim, um emprego bom, um emprego ruim. E aquilo na minha época entrou na minha cabeça. Eu falei, caramba, esse cara tem razão. E passei a fazer essa prática, que é uma prática que eu tenho até hoje. Eu sempre invisto parte daquilo que eu recebo em educação. E isso foi potencializando a minha carreira. Isso me deu diversas oportunidades. Deu oportunidade de eu conhecer o mundo. E dali por diante, sempre como eu tinha dúvida, eu estava numa empresa. Poxa, eu não estou entendendo da área de marketing. O que é marketing? Eu ia fazer uma pós-graduação na área de marketing. Poxa, eu não estou sabendo bem o que é os recursos humanos, porque a gente começa a ser gestor dentro das empresas, você começa a crescer dentro das empresas, você tem que ter conhecimento embarcado para poder dialogar com as pessoas que estão trabalhando com você. Então a solução é essa, eu vou cair para dentro, vou estudar. Então eu tive a oportunidade de fazer algumas pós-graduações depois que eu já estava, digamos assim, com bastante conhecimento empresarial, deixa eu fazer alguma coisa que eu gosto. Aí fiz história na Unirio, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Já agora, recentemente, tem até foto aí, daqui a pouco a gente vai ver uma foto de uma formatura já, que era uma paixão da minha vida, mas também tenho licenciatura em Geografia, em Pedagogia, tenho licenciatura em Ciências Sociais
E porque eu gosto de estudar. É o quarto, é o quarto formado em história que a gente tem aqui no podcast, hein, pastor? Rapaz, que coisa boa, né? Que coisa. Ó, história é o seguinte, gente. Quem me pergunta, por que você estudou história? Melhor forma de você entender o que pode acontecer no futuro é você conhecer a história, você conhecer o passado. Se você não conhece o passado, você é um navegante e você vai aonde a maré te levar. Se você conhece o passado, você tem poder crítico para analisar o presente e antever possibilidades futuras. Então, certas coisas que acontecem hoje, para quem estuda história e para quem... Eu gosto muito de geopolítica, também tenho uma pós-graduação na área de geopolítica. Você não tem surpresa, você já está vendo o que vai acontecer no mundo e as coisas que Vai virão. observando que são tem. ciclos, né? Sim, são ciclos. Diz que quem conhece a história é como olhar pelo retrovisor de um carro. Você olha pelo retrovisor para ultrapassar, para seguir em frente, né? E a história é isso. Você conhece o passado e vai em frente aí. Ajuda a gente para conhecer novos rumos, né? Com certeza, com certeza. Você pode entender o que está acontecendo, vai te facilitar. E tive a oportunidade nesse campo aí, durante o meu mestrado, meu mestrado foi focado muito em formação de pessoas, em formação profissional de pessoas. A história facilitou muito. Porque a história da humanidade, ela nos ensina, nos dá uma dica. A história da igreja nos dá altas referências de formação de grandes líderes e formação de pessoas, oratória, desenvolvimento, a escrita, tudo está ligado muito ao cristianismo também, o desenvolvimento dele pelo mundo. Excelente. E continuando aí nessa trajetória aí de estudo e tal, como é que você caiu aqui em Itatiaia? Em 2004, eu trabalhava numa empresa de logística, era supervisor de operações logísticas numa empresa, e essa empresa me colocou no turno da noite. A gente precisa de uma pessoa, sempre aquela história, a gente precisa de uma pessoa de confiança que vá para o segundo turno, porque a empresa vai ser gerida por você. Eu fui para o desafio. Fiquei 1 ano nisso. Minha saúde, ela caiu absurdamente, né? Porque eu recém saí do exército, tinha até um preparo físico muito bom, de repente zerei tudo, fui trabalhar de noite. Sentado na frente de uma mesa. Nossa, difícil. Andava por um armazém logístico, estava difícil de estudar, estava difícil de tudo. E vi o Orkut na época. Oportunidade de trabalho na Volkswagen em Resende. Eu falei, cara, eu só passei para Resende para ir para São Paulo uma vez ou outra, mas deixa eu ver isso aqui. E aí me inscrevi nessa vaga pelo Orkut. Divulgaram, uma pessoa jogou um e-mail no Orkut e me inscrevi. E aí chamaram, quer vir fazer uma entrevista? Deus conecta as pessoas certas no momento correto. Quando eu subi para fazer a entrevista, na sexta-feira eu soube que aquela vaga lá do Rio eu não pertenceria mais àquela empresa, ia ser desligado. Uau. Fiquei sabendo assim, numa sexta eu fui desligado, na quinta eu tinha subido para fazer a entrevista. E a gente tinha um grande cliente no Rio de Janeiro, que era uma empresa de celulares, que ia mudar todo o estoque dela para Manaus, ia tirar do Rio de Janeiro, aquela operação, mais 15 dias ia ser descontinuada. Eu já estava demitido. Vim fazer essa entrevista. Cheguei aqui, o salário era o dobro. Beleza. Que coisa chata. Eu falei, cara, Deus é muito bom para mim. E aí vim morar em Resende. Nasceu meu primeiro filho, né? Eu não tive um relacionamento muito assertivo. Também entendo que Deus diretamente moveu a vida para o momento que eu vivo hoje. Meu primeiro filho nasceu, vim trabalhar na Volkswagen e comecei assim, poxa, gostei da região. Comecei a procurar casa para morar. Olhei no jornal, vim ver uma casa aqui num bairro, me perdi de carro, acabei achando a casa que eu moro hoje. Acabei me perdi, né? Me perdi de carro. Como é que eu saio desse bairro aqui? Acabei passando na frente, tinha uma placa de venda, conversei e fui até a dona e rapidamente resolveu. Comprei a casa aqui. E aí me parei em Itatiaia em 2005. E é uma cidade que a gente aprende a gostar das pessoas. A Ellen, quando ela veio morar aqui, quando a gente casou, ela... Poxa, acostumada com um grande centro urbano, que ela vem de Guarulhos e tudo, demorou a se conectar com a região, porque quando a gente vem de fora é um pouco difícil de fazer as amizades, de tudo. Mas hoje a gente entende
E é o melhor para as crianças, né? Porque é uma cidade mais calma, face a toda a realidade que a gente vive nos centros urbanos aí, a gente ainda consegue ter um quintal para as crianças brincarem, mais tranquilidade. E parei assim e gosto muito da região, né? Você também morou no exterior, né? Como é que foi isso aí? Olha, eu tive duas oportunidades. Tive uma oportunidade na África do Sul, que foi para desenvolver o inglês mesmo, foi para estudar. Eu fiquei 3 meses, tive 3 meses e um pouquinho na África do Sul, que foi uma experiência de vida. Tem umas fotos legais para contar uma história bacana para vocês aí. Tive a oportunidade de ir para o Canadá. No Canadá fiquei pouco tempo também, fiquei 1 mês e meio e tive a oportunidade de conhecer um monte de lugar, assim, mas tudo com foco mesmo em curso. Em Então curso você e que foi reprovado desenvolvimento. em inglês, Eu teve... eu tinha esse objetivo de vida. E eu vou falar, eu luto com isso até hoje, porque inglês é o seguinte, até uma dica para a galera que está vendo, inglês e qualquer língua. Todas as línguas, elas fazem parte na nossa capacidade de interpretação da lei do uso. Se você não usa, você atrofia. As línguas são a mesma coisa. Então, o cara que fala assim, poxa, eu estudei inglês 4 anos aqui, sei. O cara realmente vai se virar. Mas se ele não praticar, se ele não viver aquilo, a linguagem humana hoje ela muda e evolui. A gente estudou isso no mestrado, ela evolui muito rapidamente, muito mais rápido do que a nossa capacidade de aprendizado. Nós vivemos hoje numa esteira rolante. Você tem que andar mais rápido do que aquela esteira. Como é que você anda mais rápido que aquela esteira? Praticando, treinando. Então, inglês é algo que eu estudo já, sei lá quantos anos. Há 20 anos eu estudo inglês. Cada vez que eu estudo, eu acho que eu sei menos. Cada vez que eu estudo, eu acho que eu sei menos. E essa questão da infância me provou isso, cara. Você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que desenvolver. Quer aprender uma língua? Eu tive a oportunidade de estudar espanhol na Argentina também. Até levei a Ellen junto comigo. A gente fez uma imersão, estudamos lá. Na época não tinha as crianças. Eu tive a oportunidade de fazer outros cursos no exterior, inclusive no Chile. Sempre estou praticando o espanhol. Mas se você ficar um tempo sem praticar, eu mantenho contato com meus amigos do exterior até hoje para poder estar falando inglês, para poder estar falando espanhol, para poder estar sendo compreensível. Mas se você parar, o negócio vai caindo de uma tal forma que você perde a capacidade conectiva da língua, né? É isso mesmo. Você perde a questão. Eu creio que eu fiquei um período da minha vida profissional antes de voltar para Itatiaia, eu ia para o México todo mês. Então eu falava, conversava, e lá tinha reunião, era uma empresa de TI na época. Então vinha gente de El Salvador, Panamá, Chile, não sei o quê. Então a gente conversava. Hoje, se eu escuto, eu entendo, mas falar é difícil. Sim. Porque enferruja, a gente vai esquecendo. Com certeza. Eu tava brincando com a Ellen, uma vez a gente fez uma viagem e eu fui muito apreensivo para a viagem, porque eu não lembro agora qual país que a gente ia, mas ela, mas eu não conheço a língua. Eu falei, não, me dá 3 horas lá que eu volto, eu conecto. Me dá 3 horas lá que eu começo a pegar no embalo e daqui a pouco já tá. E aí foi mais rápido até do que você vai embalando de novo. Então, quando você volta, estar no meio, se você voltar no México, qualquer país de língua espanhola, em 3, 4 horas você reconecta e você começa, porque aquilo está dentro da nossa mente. O que muda muito na gente, o que dificulta da gente é a capacidade de acesso a essas conexões de ensinamentos que a gente teve, que é o tal do conhecimento embarcado. Isso demora, mas com certeza você volta. Tem vontade de voltar a trabalhar aí, passear. Sim. E usar, né? Vamos ver. Vamos financiar uma viagem sua pro México. Fazer uma viagem missionária. Vai pro Chile. O Chile é fantástico. É mesmo? Estou apaixonado pelo Chile. Eu passei pelo Chile em uma das idas e pós-terremoto acho que foi 2008, né? Que teve terremoto lá. Nossa, tá tudo destruído, não deu nem para conhecer muita coisa, mas é muito bonito mesmo. O pouco que eu vi. Nossa. Educação acima, uma educação, uma cordialidade fantástica lá, um povo fantástico. Ano passado eu tive a oportunidade de 2 vezes, só ano passado lá, fui estudar e fui fazer uma viagem com meu filho. É um povo fantástico, eu recomendo a todo mundo que queira conhecer um país legal na América do Sul, com bastante cultura. O Chile é fantástico. E também parece que o custo não é tão grande assim, né? Não, a única coisa
Alimentação em Santiago, principalmente, nos arredores, a alimentação ela era muito dolarizada. Então, ela é um pouco cara. Agora, a moradia, se você... É normal, assim, vamos falar assim, custo razoável. A comida você tem que, digamos assim, tem que estar lá, conhecer alguns atalhos para poder, vou comer bem num valor acessível. Porque saindo do Brasil, tudo tem abacate, né? Eu acho incrível. Você vai lá, não, misto quente com abacate, não sei o que, tudo tem abacate. No México é desesperador. O avocado. Ok, nós vamos ver então umas fotos, você vai comentando as fotos. Vamos. E depois a gente quer que você fale um pouco sobre a sua vida hoje, dando umas dicas. Legal. Orientando a gente, porque... Porque nós temos aqui um... Olha aí. Um presente. Canequinha. Aqui, Iminente Cursos, Vamos lá. Uma das minhas missões. Vamos. Olha a camisa combinando. Já tudo programado. Vamos lá, vamos ver o que vem aí. Ih, rapaz, isso é uma festa junina. Isso é 1986. Isso é uma mistura de colégio, igreja, tudo. Naquela época se brincava muito disso, né, pastor? Hoje em dia, a quadrilha tem um outro significado. Era muito simples, né? Era muito. Não tinha esse apelo que tem hoje, econômico, biológico, etc. Né? Era uma camisa, uma caixa de fósforo na gravata, reparem no detalhe. E um chapeuzinho de palha. E o lápis de ouro para fazer o bigode. Que bigodão aquele, hein? É isso aí, a gente brincava e era muito feliz, né? Muito legal. Vamos para a próxima. Isso aí o pastor conhece bem, isso é a Universidade Rural, 1993, prédio central. Prédio central da Universidade Federal. Sala de aulas Rural, embaixo, administração em cima, Banco do Brasil à esquerda. Pesquei já naquele laguinho ali algumas vezes. E a gente falava que o jardim era mais bem cuidado que os alunos. A gente falava que era um jardim muito bonito isso aí. Grande época da vida aí, fantástico momento aí. A gente brincava de tirar foto aí, porque nem todo mundo tinha coragem de ficar sentado aí, porque é no segundo andar, né? A gente tirava foto aí. Legal. Vamos lá. Isso aqui é 82, isso é no colégio, isso é lá na igreja onde minha mãe trabalhava. As professoras... Dona Neuza, eu lembro bem o nome dela. A outra, eu confesso para você que já fugiu para minha memória. E tinha essa prática de ter uma missa de final de ano naquela época, né? Isso aí foi em 1984. Isso foi na igreja, minha mãe trabalhava, então minha mãe organizou tudo. Você já era grandão ali, né? Só levou a turma para participar lá. Era bem comum nas escolas, gente. Isso aqui é lá em casa. Está na minha casa essa foto. Isso deve ser 86 também, alguma coisa assim. Cara, essa foto aqui é interessante. Eu passei até os 14 anos de idade, a gente morava 5 pessoas, né? Meu pai muito ausente, então praticamente meu pai não estava, numa kitnet. Isso era uma kitnet. A gente dormia meio que todo mundo num quarto só, num canto só. Eu fui ficando maior, passei a dormir naquele sofá ali. Essas são as histórias da vida da gente, né? Aqui já é no quartel. Aqui é 1999. Aqui eles pegavam, né, os 2 melhores oficiais que eles entendiam. Um levava o estandarte do quartel e o outro levava a bandeira nacional. Isso é um amigo meu que eu tenho até hoje. Amizades que a gente constrói, o Ciro aí. E essa época bacana. Essa foto foi meio que antes da formatura. Nesse dia o quartel estava fazendo 300 anos. Então foi a solenidade da solenidade aí nesse dia. E muito orgulho aí, a gente foi escolhido para carregar o maior símbolo do quartel. Isso é muito legal. Isso aí a gente... foi também em 99. Isso foi em 99 também. Isso é o Maracanã. Para quem pegou o Maracanã das antigas, isso foi uma preliminar de um jogo... O Fluminense estava na Série C, não tem nada contra o Fluminense não, tá? Mas isso foi em 99. Isso foi a preliminar do jogo, até digo para vocês, lembro perfeitamente. Fluminense e Anapolina. O Fluminense perdeu para a Anapolina no Maracanã de 1-0. E aí a torcida do Fluminense chegando e tinha jogos preliminares naquela época. Então era o time do meu quartel, do meu batalhão, o 2º batalhão, contra o time do 1º batalhão. E foi o jogo comemorativo dos 300 anos do quartel. Isso aí. A gente ganhou nesse dia 3-1. Quando a gente subiu para poder assistir o jogo,
A torcida do Fluminense que tava falou que o nosso jogo foi melhor que o jogo do Fluminense. Né? Então, isso é a história interessante. Bom, tristes momentos do Fluminense daquela época. Aqui é depois do jogo, a torcida chegando, você já é quase no final do jogo, o fotógrafo me chamou, olha pra cá, tira foto, isso foi no final. Meu irmão faleceu, tem 2 anos aí, a gente perdeu meu irmão. E aqui foi no jogo. Isso já é um outro jogo em São Januário, o pessoal do Vasco aí que gosta. Eu já era capitão do time, ó, já, né? Mais, né? Evoluiu. Evoluí, subi de cargo aí no time aí. Jogando contra o Grêmio. Não, esse uniforme parecido do Grêmio era do Batalhão Logístico. O nosso era o Batalhão de Infantaria, contra o Batalhão Logístico. O Roberto Dinamite era amigo dos batalhões lá, sempre estava com a gente lá. E, na época ele falou, ó, vocês vão fazer a final do torneio? Esse ano, em vez de fazer a final do torneio no Maracanã, faz em São Januário. Aí nós fizemos em São Januário. Esse ano foi 2000 ou 2001, foi alguma coisa assim. Foi um bom jogo, ganhamos também. Isso aqui é a travessia da Serra do Mar. Esse dia aí a gente foi em 99 também. A gente levava o curso de sargentos para fazer uma travessia que começava em São José do Barreiro e terminava em Mambucaba, lá em Paraty. Serra Mantiqueira, né? Serra da Mantiqueira. A gente começava a andar aqui em São José do Barreiro. A caminhada total, a marcha total era 127 quilômetros, se não está falhando a memória. Uau. E isso aqui é o máximo da altura que a gente chegou. Todo mundo tirou foto, porque o visual bem bacana aí. A gente chegou com o pezinho bem cansado. Nossa ideia. Mas foi Mas em quanto tempo? 127 km, quanto tempo? A nossa foi 2 dias. 2 dias. A gente dias. começou 7 horas da manhã. A gente chegou num dia antes, dormiu. Aí acorda, né? Faz todo o processo e começou a marchar caminhar. Começou a caminhar às 7 horas da manhã e a gente fez 2 dias de 127. Chegou no outro dia à noite, isso aí, em Paraty. Nossa, a gente chegou no outro dia à noite em Paraty. Que louco. Isso aqui, meu pai e minha mãe já não estão com Jesus já. Esse foi o dia que eu recebi uma condecoração no Exército. Eu tinha acabado de ser promovido a primeiro-tenente nessa época. Essa condecoração aqui é a medalha do pacificador com palma. Ela só é entregue a militares que arriscam a vida em detrimento de salvar outras vidas. E a gente Conta pra gente como é que foi, então. Isso aí foi o seguinte. Nesse quartel que eu servia, esse quartel apoiava a brigada, a 9ª Brigada de Infantaria. Então os oficiais, não só desse quartel, como os dos outros quartéis, eles se revezavam para tirar serviço nessa 9ª Brigada. E muito rapidamente, quando eu cheguei contar essa história bem rapidinho, quando eu cheguei nesse quartel da 9ª Brigada, o quartel estava sob domínio de um soldado que se rebelou, roubou algumas munições e roubou um fuzil e queria matar um dos sargentos que a gente chamava na época, eu não sei como é que está no Exército hoje, mas eu acredito que a terminologia não deve ter mudado, chamava de laranjeira. Tinha um sargento que morava no quartel, e quem morava no quartel na época, os militares que assistirem vão conhecer bem esse tipo de termo, era chamado laranjeira. O soldado queria matar esse sargento. Então ele fez a guarda toda de refém, colocou a guarda, desarmou a guarda toda, colocou dentro de uma sala, e esse sargento estava escondido por esse quartel da 9ª Brigada, e eu cheguei no momento. Quando eu cheguei no momento, o soldado atirou em mim, graças a Deus não pegou na árvore do lado, atirou de novo, pegou no muro. E o resumo da história é que durante 7 horas eu fiquei envolvido para poder... Qual era o meu objetivo? Pedi muito a Deus nesse dia, que eu resolvesse aquele incidente sem que eu tivesse nenhum ferido, sem que ninguém fosse morto. E eu tive a oportunidade de matar o soldado, inclusive, dos momentos de depressão dele, ele deixou a arma dele cair no chão e foi uma opção. Eu fui muito criticado, inclusive, depois, porque eu não matei o soldado, porque era uma opção na época de sanar o incidente rapidamente, e eu optei por não matar o soldado. Fui muito criticado na época, até sair todas as apurações do fato. Para você ter uma ideia, tem um general que chegou a ordenar que o comandante do batalhão me deixasse preso no quartel para eu explicar por que eu não matei o soldado. E aí, durante a apuração dos fatos, aí depois me soltaram no mesmo dia, porque já foram verificando que eu consegui sanar o incidente sem ter levado o soldado a óbito. Consegui salvar todo mundo. Esse soldado, ele acabou dando um tiro no próprio pé dele também. Foi onde o momento eu consegui render ele, enfim, consegui estancar aquele problema ali.
E aí o Exército me reconheceu com essa medalha. O legal dessa condecoração, os militares também que estiverem conosco aí, tiveram a oportunidade de assistir esse episódio, vão saber que ela só é dada por esse caso, por caso de bravura onde você coloca a sua vida em risco. E eu, como oficial temporário, não tinha tido nenhum oficial temporário na história que tinha recebido essa condecoração. Não sei como está hoje, isso foi em 2000. O último oficial temporário que ganhou uma condecoração por bravura foi na Segunda Guerra Mundial. Então, tem um hiato muito grande, né? 1944, 45 até 2000. E depois que eu recebi essa condecoração, várias unidades, o centro de formação, onde formavam os oficiais temporários, me homenagearam, me chamaram para... De vez em quando eu recebo ainda convite para contar essa história aí na íntegra, contar como é que ela se passou, porque foi um evento muito marcante para os oficiais temporários. Porque oficial de carreira muitos têm essa condecoração. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tem essa condecoração. Ele se envolveu num incidente onde ele salvou a vida de algumas pessoas. Mas oficial temporário até então só eu tinha sido o único. Não sei, confesso que eu não sei. Não pesquisei agora nos anos atuais. Mas foi uma história muito marcante aí, lógico. A sua mãe e seu pai vão junto com a gente. Dá pra ver o sorrisão dele. É muito... Meu menino. Nessa ocasião, veio o general da divisão, o comandante militar do leste da condecoração. Eu recebi a condecoração no Palácio do Duque de Caxias, que é lá no centro do Rio de Janeiro. Depois eles te levam, o quartel todo estava em minha homenagem nesse dia, fazendo uma formatura. Então eles esperaram eu chegar nesse dia para poder o comandante fazer palavras alusivas àquele dia. Cara, foi um dia assim... Marcante. Foi um dia 25 de agosto de 2001. Um dia marcante, isso aí. É. Isso foi numa das celebrações... Aí, Ministério de Louvor. Aí, ó. Isso foi uma das celebrações. A banda não tinha ninguém que tocasse violão e guitarra, a banda do Exército não tinha. E no culto ecumênico me chamaram para tocar e cantar e tava eu lá. Você não fez uma pós-graduação em violão, não? Não fiz, não fiz, não. Coitado, eu sou mais ou menos, sou bem mais ou menos. Mas foi legal. Aqui já mistura duas etapas aqui. Deu um salto grande no tempo aqui, hein, Marco? Deu um salto grande no tempo. Isso aqui é no quartel, nos anos finais. Isso aqui é na África do Sul. Isso aqui tem uma... Não sei se a próxima é da África do Sul também, não. Isso aqui é 2011. Eu tive a oportunidade de ir para a África do Sul para falar como eu estudei. E chegando lá... essa é minha irmã. O mais velho, o Gustavo, e meu sobrinho, Pedro. O Gustavo agora está com 19 anos, estudando psicologia. O Pedro deve estar com 26 ou 27. Fez engenharia ambiental. Um beijo para eles, que eles vão ver, com certeza. Vou mandar o link para ele. Fez engenharia ambiental, mas é um mestre da culinária. Opa, precisamos conhecer esse rapaz. É um mestre da culinária. Especializado em cozinha do norte. Especialista em cozinha do norte. Mas manja bem de tudo quanto é cozinha ali. É uma pessoa altamente que... O foco dele é engordar os outros, sabe? É o foco dele. Depois a gente precisa voltar nessa história da... Passa para ver qual que é a próxima, só para gente... Isso aí é no meu curso... Depois eu fui convidado, depois daquele evento todo, em 2002 eu fui convidado aí para a Polícia do Exército. Esse é o Batalhão de Guardas, onde eu fiz o curso de batedor, de motociclista militar. E aí meu pai também... Minha mãe faleceu um mês depois. Ela pegou um câncer que... Mesmo... fazendo preventivo. Parece que já está em tratamento ali. Tá, né? já está bem, ela avançou rapidamente. Esse curso foi um curso extremamente gratificante, porque era um curso muito difícil. No ano anterior, ele teve aluno que morreu durante o curso, porque é um curso muito arriscado, moto, né, motociclismo. E esse curso eu fiquei em primeiro lugar. Foi muito... Poucas vezes eu fiquei em primeiro lugar em alguma coisa. Isso aí eu fiquei em primeiro lugar, curso de motociclista militar. É a moto que eu trabalhava. Trabalhei nela em 2002. Tenho uma saudade danada dessa moto aí. Tenho vontade de... Já achei uma parecida para comprar, mas não tive coragem, nem a Ellen deixou. Já achei uma estilizada, parecida, mas a família não deixou para comprar. Essa era a minha companheira aí dos serviços aí. 2002, 2003. Esse é o Gustavo, sendo pan-americano. Gustavo aí acho que está com pouquinhos aninhos aí, 2007. Foi tá aquele com que teve no Brasil? Isso, o PAN em 2007. A gente foi lá. Aí também eu torto essa foto. Isso é na África do Sul também. Isso é o Museu do Apartheid. Olha como é que aqui está em Afrikaner, né?
Essa é um banco que tinha na praça, lá na África do Sul, somente para pessoas brancas. Então, eu visitei os museus focados ao apartheid na África do Sul. E bem triste essa história aí, essa época. Isso é um dos exemplos assim que todo mundo vai lá fotografa. Tem uma placa também, eu acho que na sequência aí. Isso é lá no alto de uma das montanhas lá na África do Sul. Isso é o Green Point, é o estádio que foi o estádio da Copa em 2010, na África do Sul. O Cape Point é o Cabo da Boa Esperança. Então, se perguntar assim, já ouviu isso, né, pastor? Você está dobrando o Cabo da Boa Esperança? Eu fui lá dobrar na prática. Eu dobrei o Cabo da Boa Esperança. Então, aqui é o Cabo da Boa Esperança, na cidade do Cabo, na África do Sul. Essa história aí é fantástica. Lá, já Essa na foto África, tem conexão com a outra. tem conexão com aquela outra. Já na África do Sul, isso aqui sou eu, tá? Não parece segurando um menininho lá. Na África do Sul, eu fui para ficar 2 meses. Só que, porque eu só tinha capital para ficar 2 meses. Só que o pessoal que estava lá participava de algum projeto social porque ganhava desconto nas escolas e poderia ficar um pouco mais. Opa, como é que é isso? E aí eu entrei num projeto social que visitava as townships, que eles chamam, que são as favelas, né, da região. Então isso é a 100 quilômetros da cidade do Cabo, uma miséria que eu não sei narrar para vocês, tudo de madeira, assim, são as casas realmente. E qual que é a grande história desse tema aí específico? Primeiro que você entra nesse local, você não pode falar de Jesus. Vem o líder da comunidade e faz uma palestra com você antes e fala o seguinte para você: vocês podem fazer o que for, vocês podem brincar com as crianças, pintar com as crianças, desenhar com a criança, só não me fale de Jesus. Eu falei, meu Deus do céu. E aí você vai entendendo a história. Eu fiquei 3 semanas fazendo um trabalho social nessa comunidade. E como é que você entende a história? A África do Sul é o seguinte: naquela época existiam 30 sangomas para cada médico. Vocês sabem o que é sangoma? Sangoma é o curandeiro. Na África do Sul se chama sangoma. E cada 30 sangomas para um médico significa que a cultura deles é totalmente voltada para a credibilidade ao sangoma. Então o sangoma, dentro de muitas coisas, eu vou citar uma questão forte para vocês aqui, ele virava o seguinte: se você é HIV positivo, você vai se curar desvirginando uma menina de 10 anos de idade. Meu Deus. Era a cultura dessa região da África do Sul. Se você tem um câncer, você precisa de sangue de um jovem. Você não mata o jovem, mas você precisa do sangue do jovem, que aquele sangue, entre aspas, puro, vai te curar do câncer que tiver. E os sangomas na África do Sul, eles tinham consultórios como se fossem consultórios médicos. Então, essa comunidade em específico, acho que é 110 quilômetros da cidade do Cabo, ela, abre aspas, fornecia material para esses sangomas. Então, quando a gente trabalhava lá, o negócio não tinha um que não saísse chorando no final do dia. Porque você sabia que o destino de muitas crianças que estavam ali com a gente seriam utilizadas pela cultura deles, que era o sangoma. Então, você chegava lá, e aí tem um fato muito interessante. No meu último dia, a gente marcou um futebol com o pessoal, porque a Adidas tinha deixado algumas bolas para as crianças brincarem na comunidade. Então a gente marcou um futebol com as crianças. Vamos jogar um futebol. E um dos chefes que fazia essa palestra, todo dia que ele chegava lá: vocês podem fazer o que quiser aqui, vocês são bem-vindos, ajuda. Vocês só não podem influenciar as casas e falar de Jesus. Vocês não podem fazer isso. Porque a gente corria risco de vida se falasse isso. No último dia, um garotinho se machucou jogando bola com a gente, parou num canto comigo assim e falou em inglês, né? Eles misturam o Afrikaner com o inglês muito. O Afrikaner é uma mistura de inglês com dialetos, que a África do Sul tem 11 dialetos diferentes. Ele chegou e falou assim: tio, faz uma oração para mim, para eu melhorar do meu pé. Um garoto devia ter uns 8 anos de idade, mais ou menos, 8, 9 anos de idade. Aí o cara, de longe, do outro lado do campo, já estava me olhando. E eu passei a mão no peito do pé do menino e comecei a fazer uma oração, mas ali em silêncio. E falando para ele: calma, que existe um Deus maior, um Papai do Céu, que vai te curar, que não sei o que, você vai ser curado de todos os males. E eu comecei a fazer uma oração para ele. Ele: poxa, tio, obrigado. Saiu correndo andando. Né? Ficou feliz da vida e saiu correndo andando. Esse foi meu último dia lá.
cara me chamou num canto atrás de uma árvore. Eu falei, ixi, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ponto vermelho na testa. O cara me chamou, ele perguntou, o que você fez? Aí eu falei para ele, o menino me pediu para fazer uma oração. Eu falei a verdade para ele. Ele falou, então vamos combinar o seguinte, eu não consigo lutar contra o teu Deus. Contra o seu Deus eu não consigo lutar. Eu vou pedir para você que não volte aqui. Vamos combinar assim? Mas eu reconheço que contra o seu Deus eu não consigo lutar. Olha que coisa, né? Que coisa. Que forte. Que situação, né? E aí eu passei automaticamente para um outro projeto social, que aí você já podia louvar, podia tocar violão, podia cantar musiquinha, e fiquei mais uma semana num outro projeto social, que era em outras casas, já mais no centro da cidade do Cabo. Mas minha história nessa comunidade aí, podia tirar poucas fotos também. Você não podia sair. Acho que deve ter mais uma aí, eu acho. Aí, com as crianças. Esse foi o dia do futebol, foi meu último dia lá. Não foi um desses garotinhos que se machucou, mas a gente brincava que quem perdesse o jogo tinha que ter a cara pintada, né? Aí você deixava eles pintar a sua cara lá e brincava com as crianças. Mas foi numa dessas árvores do fundo, isso era um campo de futebol, não parece? E o cara me chamou para conversar, para ter uma conversinha. Para ter um particular, uma conversinha aí. Essa comunidade é o seguinte, a gente visitava no final do dia, eles deixaram, depois que a gente foi pegando essa intimidade com os gestores, né, da comunidade, eles deixaram a gente preparar, a gente pediu para eles, a gente pode trazer um cachorro-quente? Lá não tem muita cultura do cachorro-quente, então tinha alguns brasileiros comigo, vamos fazer um suco de laranja, um cachorro-quente? E eles deixaram a gente fazer num dos dias. Nesse dia que um garotinho chamou, tio, vamos conhecer, lógico, em africano, né? Vamos conhecer a minha casa, eu fui conhecer a casa. Cara, a casa, menor que esse estúdio aqui, onde moravam 9 pessoas nessa casa. E aí a minha grande curiosidade foi que o chão da casa era batido nos cantos assim. Eu já deduzi, isso é a latrina. Já pensei assim, isso é a latrina. Aí perguntei uma senhora, por que teu chão tá marcado assim? Porque é o seguinte, segunda-feira todo mundo faz as necessidades aqui, tampa o buraco. Na terça abre o buraco do lado, todo mundo faz as necessidades aqui, tampa o buraco. E tinha um banheiro, um local de tomar banho que eu conheci também, não podia tirar foto, porque aí já estava acompanhado do pessoal da comunidade. A média era um chuveiro para cada 200 moradores. Mais ou menos assim. É quase um campo de refugiados, né? E quando a gente teve a liberação de fazer o cachorro-quente, o suco para esse pessoal, nossa, foi uma festa na comunidade. Porque tinha muitas crianças que nunca tinham tomado suco de laranja, por exemplo. Tomavam lá né, os que suco da vida, mas fruta mesmo, não tinha. E aí você vê situações assim, cara, como Deus é bom pra gente. Olha o que a gente tem aqui. Verdade. E olha o que essas crianças passam lá. E aí eu perguntei para a moça, quando ela me falou realmente aquilo que eu estava sentindo, caramba, isso é latrina. Quando ela me falou, segunda você faz aqui, aí tampa. Todo mundo faz ali segunda-feira, aí tampou. Aí na terça-feira, aí eu perguntei, como é que vocês lavam a roupa? Ela me levou numa outra área também, e tinha lá uns tanques com pouquíssima água. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que vai lavar a roupa aqui, gente? Não tem água para lavar. E lavava a roupa lá. Tinha uma escala. Você podia lavar a sua roupa a cada 15 dias aproximadamente. Aquele cenário que vocês viram ali na foto. Isso aí foi... Passa para nós. Né? Isso é lá. Aqui. Para uso de pessoas brancas aqui. For use by white person. Para uso... Embaixo está em afrikaner, né? Né? Então, tinha as praças públicas até 1995, 94, 95, tinham essas placas na praça. Você só podia ir na praça, só os brancos podiam ir na praça. E eu fui lá em 2011, era um povo ainda muito magoado pela questão do apartheid. Eu tive a oportunidade de ir no presídio onde o Mandela foi preso, tive a oportunidade de ir na cela dele, de conhecer tudo, foi um passeio histórico fantástico, e o povo ainda estava muito machucado por isso daí. Muito, muito machucado. Esse é o Museu do Apartheid. Algumas fotos, tudo isso aqui já é Itatiaia, né? Isso aí já é Enio, Gustavo aí. Aí nós estamos mais ou menos em 2012.
É o último adeus ali do Parque Nacional. Obrigado. É a sogra ali? É a sogra. Só que tá em cima, né? É. Isso é no Canadá. Foi uma outra oportunidade, eu tive de ficar fora do país. Calorzinho? Também, é. Só no calorzinho. Isso aí foi um dia que a gente pegou menos 21 graus. Menos 21. Fala, a voz congela antes de chegar no teu ouvido. É mais ou menos assim, mais ou menos assim. Esse dia foi... Tanto que a gente pagou uma excursão para aprender a esquiar, né? Tem os aparelhinhos ali atrás. Rapaz, foi uma experiência muito boa, né? Eu ficava mais no chão do que... foi. E aí, quando você caía no chão, seu bumbum batia nesse gelo, menos 21 graus, eu falei, desisto desse negócio, deixa eu ficar passeando por aqui. Não tenho vocação para picolé, não, dá licença. Isso é passeio, né, com a esposa, a gente teve a oportunidade de passear bastante. Isso foi Londres? Isso é Londres, é. Legal. Paris. E de Paris para longe é rápido, né? Você pega o trenzinho e vai rapidão. Isso aqui é um local interessante. Quem gosta de história é isso, professor de história. Isso aqui é o Trocadeiro. O Trocadeiro é o seguinte, o Trocadeiro ele foi construído para controlar tipo uma alfândega da Europa. Então quem vinha do norte da Europa tinha que passar por essa região, pela região do Trocadeiro, que é essa região que eu estou tirando foto. E tem quando a Alemanha conquistou Paris, o Hitler tem uma foto emblemática nesse local. Vocês podem buscar na história aí. E é bonito esse palácio aí, né? Não, o Trocadeiro, bonito. Trocadeiro. A Torre Eiffel é fantástica. Que eu só vi o Trocadeiro da Torre Eiffel, eu não fui visitar. Isso, então, bonito pra caramba, né? Então, ali é do Trocadeiro, eu tirei a foto nesse lugar pela questão, tanto que eles não deixam você se aproximar da marquise, porque o Hitler tirou a foto justamente naquela marquise ali, bem ali. Tem uma foto histórica, buscar no Google aí, vocês vão ver essa foto do Hitler em Paris, exatamente nesse local aí. Isso é no Chile, também foi isso aí. Parece a pirâmide do Louvre? Parece, é. Não, mas isso é no Chile, um passeio que a gente fez, não tinha as crianças aí, então a gente passeava, né? Aproveitava. Essa é a maior piscina do mundo. Ela tem 1 quilômetro. É em Algarrobo. Fizeram uma acho que nos Emirados Árabes, que está ganhando dela agora por 10 metros. Mas as pessoas velejam ali, tem barcos para velejar nessa piscina. Na piscina. Essa é a maior piscina do mundo. Ela tem 1 quilômetro, eu acho que chega a ter 200 assim E você consegue, o Airbnb hoje disponibiliza apartamentos ali. Cada apartamento tem uma configuração muito barato comparado a hotéis e tudo. E você passa uma semana. Eu fazendo propaganda do Chile, se o pessoal do Chile aí tiver ver isso daí, pode patrocinar uma viagem lá que eu faço turismo para lá tranquilamente com um guia. Olha lá. Isso é lá em Paris também. Esse lugar maravilhoso, é o Palácio de Versalhes. Teve a oportunidade de conhecer? Eu fui lá. Maravilhoso. A história, a gente pode falar de história desse local aí. Quando eu fui, tava no inverno. Pelo jeito, você tava mais calorzinho. Tava, ali, né? tava. Eu sempre programei para ir em datas que desse para você andar, passear, assim. Esse lugar é fantástico, né? Fantástico. Salão dos Espelhos. Nossa, lindo, né? Maravilhoso. Aí já começa as crianças, isso aqui é na Argentina, quando a gente foi estudar espanhol. Benjamins? Não, né? É ele. Pequenininho. Aqui a gente visitou um zoológico Luján, na Argentina, que é um zoológico que você pode interagir com os leões, mexer nos animais, assim. Legal. Esse zoológico lá na Argentina, ele teve várias acusações de doping de animal. E eu vou falar um negócio para vocês. Quando você entra na jaula do leão, do tigre, parece que o bicho está dopado mesmo. Parece. Agora, tanto que ele fechou. Na pandemia, eles não conseguiram sustentar para alimentar os animais, tudo. Mas é uma experiência fantástica. Você mexer com os bichinhos, assim. Pode ir. Aí. Nicole, Benjamin, é a coisa mais linda do mundo. Coisa que mantém todos os esforços em atividade são eles. Coisa mais linda. Aí, Benjamin pro colégio. Nicole pequenininha, a esposa. A esposa sustenta tudo, né? A base de tudo. Se não fosse a minha esposa, eu acho que não sei o que seria da gente, não. O nascimento, a do Benjamin. Aí já é o aniversário do Benjamin, da Lorena. Aí já tem a Lorena aí. Foi ano passado. Foi ano passado. Não, foi agora. Foi agora. 6 anos do Benjamin e 1 aninho da Lorena. Coisa fantástica.
eu sei que para muitas pessoas a festa de aniversário é um investimento que muitos pensam como... Mas eu acho que tem que comemorar, gente. Tudo bem, cada um comemore do jeito que Como é que é? puder. Você falou, usou a palavra certa, é um investimento, não é um gasto, né? É um investimento. Mas às vezes você Cria conversa... memória, né? Cria memória. Exato, que a memória afetiva. A criança parece que não, mas nessa idade eles vão lembrar disso pro resto da vida, do jeito deles, né? Do jeito que a memória deles absorve. Mas é uma lembrança. A Ellen lembra da festa de 3 anos de idade, eu lembro de alguns momentos na minha casa. Criam-se conexões afetivas, memórias afetivas que o tempo não apaga na gente. Como a gente estava falando, né? O pastor estava falando, eu lembro de muitas coisas da minha mãe quando eu era pequena, são memórias afetivas, isso a gente não perde nunca mais. Se eu tivesse condições, Deus permitir, eu acho que eu sempre vou estar fazendo alguma coisa para eles para poder manter essa memória viva. É fundamental. Ah, o mais velho? Não tem a Lorena ainda, estão uns 3 anos essa foto aí. Aquela fotinha de Natal. Irmãozão mais velho. Gustavo. Isso aí foi quando eu me formei em História. Foi 2020. Eu fiz a Unirio, a UFRJ 2023, Foi legal esse dia. Eu fui convidado para ser orador da turma. Foi bacana. Já eu, atleta. O judoca. Nicole. Já no aniversário brincando. Aí, que bonitinho. Isso é um ano da Nicole. Bonitinho. Isso aí já no aniversário dos dois aí. Pode ir. Acabou? Boa. Bom. Passou rápido. Passou rápido. Rapaz. Pois é, rapaz. Que Não, bom, graças a Deus, bom, que maravilha, né? Rapaz, é emocionante essas fotos aí. Rapaz. Vida, né? Mas conta pra gente, Daniel, como é que começou esse empreendimento aí? Né? Então, Imminent. na verdade... Fala um pouquinho de como é que funciona, o que é. Na verdade, bem dentro daquele conceito que eu falei no início, que eu acho que a gente tem que estar sempre focado para investimento pessoal, eu sempre tive o desejo, principalmente após o mestrado na área de educação, de apoiar o desenvolvimento das pessoas, né? E como você pode fazer isso? Você pode ser consultor, você pode ter uma franquia de cursos que nem eu tenho hoje. Eu tenho a Eminente, que é uma criação minha de cursos e consultoria. A gente tem no nosso portfólio mais de 2.000 cursos. Uau. Você pode entrar no site, depois a gente deixa o link aí, a pessoa pode procurar. Cursos a preços populares. Não adianta também você ter um curso e ser um negócio inacessível, ser um negócio que a pessoa não consegue alcançar. Geralmente, quem está procurando um curso não tem muito recurso para poder investir ainda, né? Essa é a ideia. E aí eu atuo na Eminente, que é uma empresa minha, tanto na área de consultoria, então eu tenho alguns clientes, algumas empresas que eu atendo no treinamento, no desenvolvimento dos gestores deles da equipe. A gente até no próximo sábado tem um treinamento bem legal numa escola, onde vamos desenvolver toda a área de atendimento ao público. E também, se a gente identifica alguma necessidade daquela pessoa que o cliente trouxe, por exemplo, tem uma pessoa muito boa, eu preciso desenvolver a parte contábil dela. A gente recomenda, olha, tem esse curso aqui que vai desenvolver, e acompanha essa pessoa. Não é só recomendar, mas é EAD, mas você tem jeito de acompanhar a pessoa. Faz a mentoria daquela pessoa para entender se aquela pessoa está tendo aderência ao curso. Todos nós já fizemos algum curso na vida que a gente entende o seguinte: poxa, para que eu fiz isso? O que eu aprendi com isso? É normal, todos nós. Só que a diferença, o X da questão disso, é você acompanhar, dar o feedback e propor o caminho correto. Eu costumo falar o seguinte: todos nós somos um barco que estamos navegando. Uma coisa é você mexer num barco parado, você não tem que fazer. Mas agora, se o barco está navegando, você ajusta a direção. Ó, vai um pouquinho para lá, vai um pouquinho para cá, e o barco vai. E o ideal de trabalhar com desenvolvimento de pessoas é sempre isso. Todos nós vamos errar, em qualquer posição. E um outro conceito interessante é entender o seguinte: nós estamos, não somos. Então, hoje eu também estou como gestor de uma empresa de logística, mas eu não sou o gestor da empresa, aquilo não é eterno. Você tem que ter capacidade de mudar, você tem que ter capacidade de ser mudado e tem que ter cultura, conceito e conhecimento embarcado para isso. Então, a gente desenvolve para que a pessoa tenha condições de buscar
degraus maiores na vida. Esse é o grande objetivo. E aí nasceu essa ideia. Esse bonequinho aqui, que eu estou fantasiado dele agora, isso aqui nasceu... Vamos levantar um pouquinho aqui, ó, o pessoal vê o bonequinho. Isso é um bonequinho do Lego. Porque num dos meus aperfeiçoamentos, eu também tenho curso na área de psicoterapia, de psicanálise também. Não atuo diretamente com isso, mas me fez compreender muitas coisas do ser humano e das pessoas. Eu fiz um curso de uma metodologia que nasceu na Europa chamada Lego Serious Play. Essa metodologia ela é muito baseada no construcionismo, que entende que, e na psicologia positiva, que entende que quando você dedica suas mãos para fazer algo, você consegue ter um foco maior e você consegue se realizar mais a nível de entendimento e de capacidade de absorção. Então, uma das metodologias que eu utilizo, que na região não tem ninguém que utiliza, a gente tem uma ou dois profissionais que utilizam em São Paulo, porque você tem que ir para o exterior para estudar isso. Eu estudei isso muito antes da pandemia e consegui fazer o curso no Chile depois e também me aperfeiçoar online com professores da Espanha, do Canadá, que é utilizar as peças do Lego, que muitas vezes a gente tem contato na nossa infância, que a gente cria uma memória afetiva para poder desenvolver as pessoas em diversas áreas. Eu vou ministrar um curso, como eu te falei, esse próximo final de semana, para atendentes de pessoas. Eu vou utilizar a metodologia, porque a gente entende que a gente consegue ir um pouco mais além da mente da pessoa. Quando a pessoa está mexendo na mão, e eu tenho um testezinho para fazer com vocês. Vamos fazer. Vamos lá. Agora, vamos agora. Esse aqui é para você, pastor, e esse é para você. O que eu falo para vocês? Pode abrir as pecinhas, por favor. Isso é um dos milhares de exercícios que a gente utiliza com peça do Lego. Durante alguns minutos aqui... Para mim, aqui, eu deixa perdi o tato por causa da medicação que eu tomo aí. Não, mas é difícil mesmo. Se precisar rasgar, a gente rasga aqui. Durante alguns minutos, vocês têm 6 pecinhas na mão, certo? Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, durante alguns minutos, vocês têm um pato na mão de vocês. E cada um de vocês vai ter 20 segundos ou 30 para montar um patinho com essas peças. Fiquem à vontade. Eu sou fera. Então, vamos lá, monta um patinho. Já fugiu aqui uma coisa do patinho. Aí. Capaz. Monta um patinho aí. Acho que o pato aqui sou eu. Não sei se a câmera tá pegando. Vamos lá. Essa metodologia do pato, um dos exercícios utilizados para isso é para melhorar a comunicação entre os grupos. Então, se você tem uma equipe de 3, 4, 5, 6, 10, 20 pessoas, precisa melhorar a comunicação entre eles. A gente faz alguns exercícios, algumas dinâmicas, utilizando o patinho. Eu queria fazer Beleza? diferente. Tá bom. Do jeito que o seu coração mandar. Aqui é um patinho. Conseguiu? Tem que usar todas. Se quiser, se não quiser, o seu pato é o pato certo. Olha aqui. Esse é o pato do Mota. Não sei se dá para pegar aí. Do Mota dá para pegar aí na câmera? Esse é o pato do pastor, esse é o pato do Rafael Mota. São patos iguais? Não. Totalmente diferentes. E a gente está falando de 6 peças apenas. Acontece que essas 6 peças aqui, em média, existem estudos que comprovam que existem 6 milhões de possibilidades de montagem diferente. Você pode montar um pouquinho para um lado, um pouquinho, conectar um, tirar um, colocar. Você tem cerca de 6 milhões de possibilidades de montagem. Isso significa o quê? Não existem pessoas iguais a outra. Não existem pessoas. Existem questões de comunicação. E agora o próximo exercício rapidinho que a gente vai fazer é sobre a comunicação. Desmonta o seu pato. Então vocês já viram que vocês não são pessoas iguais, certo? Não. Com certeza não. Mas às vezes a gente trabalha e acha que todo mundo tem que compreender aquilo que a gente fala. Não é isso? Então, Mota, eu vou fazer um favor para você. Você vai virar para lá e você não vai ver o pato que o pastor vai montar. Monta um patinho, pastor. Você vira um pouquinho para lá. Você não pode, Não vou olhar. nesse momento, olhar o pato que o pastor está montando. Então o pastor levanta... Chega para trás aqui. Vou montar o pato Isso. igual. Isso, o pastor vai montar um pato. A grande questão da vida, da comunicação entre os profissionais e na empresa é que muitas vezes a gente tem muito problema entre o emissor e o receptor das mensagens. Então, nos seus negócios,
Muitas das vezes você vira para o profissional, você precisa fazer isso, aquilo desse jeito e você não consegue que ele compreenda corretamente aquilo. Fiz um pato Montou o diferente. seu pato? Agora você vai fazer o seguinte, não mostra o pato para o Mota, o Mota vai chegar na mesa e você vai explicar para ele repetir o seu pato. Só que você não pode falar a cor das peças. Valendo. Põe 2 peças embaixo primeiro, uma atrás da outra. Uma atrás da outra? É. Tem 30 segundos. Mas é grossa ou a fina? A fina. A fina. Tá. Não posso falar a cor. Aí agora você bota essa maior, isso, no meio. Meio. No meio. Pega com o olhinho e põe em cima. Cima? Na frente. Na 15 frente. segundos. Na frente. Mais na frente. Mais na frente. Isso. 10 segundos. Isso. Agora bota o rabinho atrás, por cima. 9 Por segundos. Por cima. Sobrou 7, uma. Não tá igual. 6, 5, 4, Eu vou ajudar, vou colocar isso aqui. 2, Pronto. 1. Vamos lá. Vamos ver se ficou igual? Esse é o pato modelo e esse aqui é o pato do Mota. Totalmente diferente. A nossa vida é assim. Muitas das vezes você está comunicando, está falando com as pessoas, está dando a coordenada do pato, a pessoa está tendo uma compreensão totalmente diferente. Essa é a nossa vida. Então, isso é uma das milhares de metodologias, bem rapidinho aqui, que a gente utiliza do Lego, para mostrar que a comunicação nas empresas, a comunicação profissionais, e tem algumas igrejas lá em São Paulo que fazem essa metodologia com as lideranças da igreja, para o pessoal se comunicar melhor, tesouraria, organização, louvor, fazem essas metodologias para o pessoal se integrar. E nem sempre uma comunicação de um negócio tão simples, com 6 pecinhas, fica clara. É. E a gente Deixa tem eu dificuldade. Abrir um parênteses aqui. Por favor. Você dá também curso, palestra para igrejas, né? É Dou. bom porque muita gente vai receber esse podcast, né? Dou. Então você faz isso também para liderança de igreja. Sim, para engajamento. Se uma igreja tem alguns membros, preciso engajar, o pessoal tem aqueles conflitinhos, né? Aquelas Sim. coisas assim, normais, assim, de seres humanos. A gente faz um trabalho de engajamento também para igrejas, para lideranças. Aprimoramento de ministérios. Sim, Então. isso aí. Isso aí. Pessoas, tem pessoas, com a graça de Deus e com a bênção de Deus, a gente consegue apoiar o desenvolvimento delas. Excelente. Isso aí. Bom, hein? Esse é o patinho. Matei a saudade desse. Esse Lego aqui eu não dei pro Henrique ainda. Esse tipo de pecinha aí, mas a gente vai chegar lá. As peças dele ainda estão grandes. Tão grandes? Entendi. Mas tem o Lego Creator, né? Que é criação livre. Tem vários Legos que ele já pode ir. Nem casa, cara, é suspeito pra falar. Em casa que tem de Lego lá. Meu Deus. Muita coisa. Às vezes eu até oriento. Eu falo assim, não dá de presente Lego. Dá Lego, porque... Dá. Pra poder expandir a criatividade. Como é que nasceu isso? Só para contextualizar. Nos anos 90, a fábrica da Lego lá na Dinamarca, ela passou por uma crise muito grande. Por quê? Vieram os jogos eletrônicos, Atari, vieram os desenhos animais, quase fechou, entrou numa crise. E aí eles pegaram o seguinte, poxa, não é possível, a gente vai falir uma fábrica de 40 anos, que a fábrica é de 1950, a gente vai deixar um negócio que as crianças adoravam, a gente quando era criança adorava falir. Eles pegaram algumas peças do estoque e começaram a fazer brainstorm, né? Tempestade de ideias com os profissionais da fábrica. E aí, o primeiro exercício foi a criação de modelos. Pega essas peças, que é um dos exercícios que a gente faz no Lego Sirius Play também, e monta modelos de como vocês estão se sentindo hoje. Vamos se conectar. E aí existe a questão da conexão, enfim. O resumo da história é que isso nasceu a metodologia Lego Sirius Play, porque depois disso, os próprios funcionários, no final, fazendo isso durante alguns anos, conceituaram que o Lego tinha que acompanhar o mercado. Então passou a ter desenho da Lego, passou a ter jogos da Lego, passou a ter filmes da Lego. Você pega, o teu menino já teve desenho da Lego. Com certeza. Então ele acompanhou. Hoje você tem Lego do Batman, Lego do Star Wars, Lego do Harry Potter, tem Lego de tudo. Porque a Lego pegou e começou a seguir os mesmos caminhos para não ficar defasado. E dá para fazer tudo com Lego, isso, né? Aí o vice-presidente da fábrica, que era o neto do Christensen, o fundador, do dinamarquês fundador, chamou alguns psicólogos e construiu didaticamente a metodologia Lego Sirius Play já no início do ano 2000. O meu professor, o cara que foi o meu instrutor, ele é da 3ª geração que aprendeu a metodologia. Legal. Então, nasceu na fábrica, deu certo. Muitas empresas na Europa utilizam, aqui no Brasil é pouco conhecido ainda,
mas é uma metodologia que eu digo para vocês. O fato de você se concentrar, mexer um negocinho com a mão, montar grandes painéis. Quando a gente leva para uma dinâmica para 15 pessoas aproximadamente, que é o time que eu vou trabalhar agora no sábado, a gente leva cerca de 5.000 peças no total, para o pessoal poder ter liberdade. Tem construção, tem sentido, tem engajamento e depois gera o propósito. Gera o propósito porque a pessoa, ela conecta a mente dela, dali ela consegue ver à frente. Né? O universo do aprendizado é muito grande. É muito bom. Muito bom também, tem muita coisa. Ô, Daniel, estamos quase encerrando, né? Não sei se o Mota tem alguma coisa ainda a perguntar e tal, questionar. Eu tô satisfeito. Já até brinquei de Lego. Tô bem. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem assim para os nossos companheiros aí, as companheiras, o pessoal que acompanha a gente aí, mensagem de vida, de incentivo. Primeira mensagem: nunca abandone suas orações. Acho que é a primeira mensagem que eu gostaria de dividir com todos. A gente muitas das vezes pensa que Deus não está ouvindo aquilo que a gente está clamando, que a gente está pedindo. E todas as dificuldades que eu tive na vida, eu sou um testemunho vivo que Deus me deu a solução. Nos momentos que eu estava assim, que nossa, o que vai acontecer? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? Muitas das vezes eu tinha uma tranquilidade que eu sabia que essa tranquilidade vinha de Deus. Então, acho que a primeira mensagem que eu deixo para todo mundo é: Deus está olhando tudo. Está olhando tudo. E se você estiver disposto a se conectar com Ele, eu tenho uma bênção, eu costumo fazer isso. Eu tenho uma casa de oração, a minha esposa, ela jejua, ela ora muito mais do que eu. Sou muito falho nisso, reconheço essa minha falha. Mas a minha esposa, ela sustenta o nosso lar com oração. Isso aí eu agradeço a Deus todo dia por isso. Já tive vezes, ontem, por exemplo, acordei de madrugada, ela estava de joelhos orando. Eu falei, meu Deus do céu, muito obrigado, porque alguém está sustentando essa família em oração. Então, quando você trabalha, lógico que toda família tem as suas dificuldades, tem, né, os seus desafios, mas quando você está com Deus, você se sustenta em oração do seu jeito, da sua forma, acho que você consegue vencer todos os obstáculos. E no mundo profissional, se você já está calçado com Deus, você já está com tudo, né? Já entra com vantagem. Já entra em outro patamar, né, como a gente diz. Não pode parar de estudar. Não pode. Não existe terminei os estudos. Essa frase não existe, gente. Eu terminei os estudos. Esquece, isso não existe. Você nunca vai terminar seus estudos. Tenho 90 anos, você não terminou seus estudos. Você tem que acabar o dia com aquela sensação que... O que eu aprendi hoje? Hoje eu aprendi isso aqui. Aprendi uma coisa diferente. Hoje eu li um versículo da Bíblia que eu nem imaginava que existia, uma história. Ou aprendi tal coisa, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer. Então tem aprendizado para todas as gerações e todas as idades. Você não pode passar um dia da sua vida sequer que você vá dormir à noite, o que eu aprendi hoje? Tem que aprender, gente. Todo dia tem que ter coisa nova, tem que ter momentos novos, situações novas. Fazendo isso, a gente cresce. Bom demais. Se desenvolve. Acho que é isso. Amém. Tá aí, gente. Glória a Deus. Amém. Um grande abraço aí. Deus abençoe você. Então, galera, como o pastor falou no início, curte, comenta, compartilha, se inscreve, porque a gente tem uma coisa muito estranha acontecendo, pastor. Continua acontecendo mais visualizações do que inscritos. Olha. Isso é quase um pecado. Um fenômeno. Pois é, você tá com 200 visualizações, 120 inscritos. Vamos lá, gente. Vamos embora com a gente aí, vamos junto. Deus abençoe a todos e até a próxima. Obrigado.